Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e vocês estão no Bora Mundo e a gente vai continuar os vídeos de psicologia, tá? Bom, antes de continuar eu tenho duas ressalvas importantes para você, tá certo? Primeiro, que você precisa saber é que esse conteúdo é um conteúdo que tem uma continuidade, tá? Não é um vídeo solto, não é um vídeo aleatório sobre um conteúdo específico. Ele é um vídeo de continuação de conteúdo, tá certo? Então você precisa saber disso porque às vezes você chega, parece que o vídeo não tem pé nem cabeça, mas não. Ele é um vídeo que é contínuo. Você consegue usar o conteúdo só desse vídeo? Consegue, mas ele é resultado de um vídeo contínuo. Por quê? Porque é o seguinte, a gente lê, eu faço a leitura de exposição do livro todo, na sequência do livro, tá? Então eu não fico pegando as partes mais legais ou as partes que mais interessam e faço. Não, eu pego o livro todo, do começo ao fim, das partes mais interessantes às partes que são menos utilizadas, tá certo? Então, para que você não estranhe, fique sabendo que essa é a sequência, é o esquema dos vídeos. A outra pontuação é que é o seguinte, esse livro de psicologia, que é o Psicologias, ele é um livro introdutório, ele é um livro de introdução à psicologia, tá? É este livro aqui, tá? Provavelmente aqui na descrição você pode clicar e você vai ter ele em PDF, tá certo? Compensa comprar esse livro, principalmente a nova edição. E é o seguinte, ele é um livro então de introdução à psicologia. Então a ideia dele não é se aprofundar no conteúdo. Então, por que eu tô falando isso? Já teve gente que deu dislike, veio perguntar pra mim, falou assim, eu dei dislike porque o vídeo é muito raso, assim. E aí eu expliquei pra pessoa, então, como eu disse no primeiro vídeo, né, que quase todo vídeo eu explico isso, este livro é um livro de conteúdo introdutório, então ele não se aprofunda nos temas, tá? Ele é um livro para te apresentar a psicologia e as suas áreas de pesquisa, de estudo, tá certo? Então, se você achar que o conteúdo tá não tão explorado, é porque o livro traz essa estrutura de conteúdo, certo? Então a ideia é que você acompanhe desde o comecinho, que você vai conhecer toda a ideia do livro. Para vocês terem uma ideia, nós estamos no vídeo agora 15, provavelmente, esse daqui. Vídeo 15, beleza. E nós estamos acabando o capítulo 2, certo? 15 vídeos para falar de 2 capítulos, imagina só, né? Então quer dizer, o livro tem 23 capítulos, vai ser muito vídeo para expor todo o conteúdo desse livro, tá? Então fica tranquilo, tem bastante conteúdo, ele não é super desenvolvido, porque ele é um livro que abrange o geral da psicologia e é importante você saber disso, tá bom? É isso aí. Bom, então vamos continuar, né? Fizemos o vídeo anterior aí, vai ter vídeos indicados para você na descrição, mas o interessante é que você veja desde o começo, tá certo? Então vamos lá, o que nós vamos falar hoje? Nós falamos aí no vídeo passado, né? Fizemos um longo vídeo, inclusive, né? Foi um vídeo muito bom, sobre a psicologia científica, tá certo? Que eu dei, inclusive, um exemplo do método científico na prática, mostrando como ele funciona, da sua forma mais básica. E agora nós vamos falar aí das abordagens. Nós vamos falar de 3 abordagens da psicologia que vão ser fundamentais. Elas são abordagens que vão se desenvolver no norte da América, tá certo? E que vão tomar um formato maior, tá certo? Então nós vamos falar dessas 3 aqui, ó, do funcionalismo, do estruturalismo e do associacionismo, tá? Vamos falar de um de cada vez. Primeiro vamos falar do funcionalismo, tá certo? Uma coisa que você deve saber é o seguinte, essas 3 ideias, tá? Essas 3 abordagens diferentes da psicologia, elas vão surgir de 1800 a 1950, porque é a época onde os seus pensadores viveram, tá? Eles viveram nesse período, durante esse período, né, entre esse período, e ali eles desenvolveram essa ideia ou amadureceram uma ideia que já era um pouquinho anterior a eles, tá certo? Então vamos começar a falar do funcionalismo, tá certo? É o seguinte, né, o funcionalismo aí norte-americano foi considerado, né, a primeira estrutura válida norte-americana de estrutura de conhecimento da psicologia, né? Então é como se fosse a primeira psicologia norte-americana oficial, né? O funcionalismo. E é assim que ele é conhecido e considerado, tá? Foi considerado
o primeiro estudo sistemático dessa área, tá? O que acontece? O funcionalismo está ali no continente, ele está numa sociedade que ela é uma sociedade pragmática, tá certo? E como sociedade pragmática, né, para você que não sabe o que é o pragmatismo, eu vou colocar aqui um resuminho bem básico, né? É algo que é voltado para uma coisa objetiva, para um objetivo, tá? Para algo prático, algo que funcione na realidade, certo? Então, o pragmatismo são aquelas ideias que visam funcionar na realidade, ser práticas, certo? Não é só aquelas filosofias ou ideias que vão ficar na tua cabeça, que você fica viajando na maionese, não. É uma coisa que tem que funcionar na prática. E era uma sociedade pragmática, então não interessava muito devaneios, interessava você fazer algo que desse para aplicar na realidade, fosse funcional e direto, certo? Então essa era a sociedade onde estava acontecendo aí essa psicologia do funcionalismo, tá certo? E o seguinte, lógico, como está nessa estrutura, o seu fundador, o seu pai, William James, ele vai então colocar pontuações que são referentes a essa necessidade, né? Porque o pragmatismo nessa sociedade norte-americana é uma necessidade de se resolver as coisas, de se estruturar as coisas, de dar resposta às questões de uma forma real e prática, tá certo? Então, William James vai fazer esse funcionalismo com pontuações baseadas nisso, refletidas nisso, né? Então ele vai colocar aqui 2 pontos a se trabalhar. Primeiro, né, o funcionalismo ele vai procurar responder o que fazem os homens e responder o porquê que eles fazem isso, porquê que eles fazem o que fazem, tá? Olha só que interessante. Toda uma psicologia é um pensamento, uma pesquisa voltada para a prática, tá? O que o homem faz e o porquê que ele faz isso, certo? Eram respostas a se dar para essa sociedade pragmática, tá certo? Que procurava as coisas que resolvessem o seu sistema na prática, sem muitos devaneios, tá certo? Bom, uma outra pontuação aqui é que ele vai alegar, né, que o centro da preocupação do funcionalismo, né, o foco do funcionalismo é estudar a consciência, tá certo? Ele vai estudar a consciência. Essa é a preocupação dele, a preocupação do estudo da consciência, certo? E é o seguinte, o que ele vai procurar na consciência? Ele vai procurar a compreensão do seu funcionamento, como é que ela funciona, tá certo? Por isso do nome funcionalismo, tá? Ele vai olhar como é que a mente funciona e vai extrair dela essa questão, essa ação, esse sistema de ação no mundo, certo? Bom, esse é o funcionalismo. Como eu disse para vocês, o livro não se aprofunda nisso porque o foco não é esse, é chegar nas teorias maiores do século XX. Aí vai ter coisas muito maiores para a gente entender, tá? Agora a gente vai falar do estruturalismo. Mas eu quero que você entenda uma coisa importante, tá? O porquê que isso é tão resumido assim. Porque o livro não se preocupa agora, nesse momento, em se aprofundar nesses 3 pontos. Ele quer falar para você o básico, qual a ideia principal e vamos tocar o barco. Por quê? Cada vídeo aqui que eu faço é um conteúdo de uma média de 2 páginas do livro, tá? 2 páginas do livro. Você vê esses meus vídeos aí, a maioria que tem uma média de 20 minutos são 2 páginas de livro só, certo? Expondo, tá? E é bastante conteúdo. Quando a gente chegar nas 3 ideias do século XX, vai ser mais vídeos sobre elas, só sobre uma ideia, porque a ideia é muito mais comprida, ela tem muito mais detalhes para te explicar. Por exemplo, quando a gente chegar aí no behaviorismo, vão ser 6 páginas só sobre behaviorismo. Mesmo sendo um resumo, é uma quantidade bacana. Então, vai ser mais vídeos, provavelmente vai ser de 2 a 3 vídeos, tá? Quando a gente chegar aí na Gestalt, vai ser 5 páginas só sobre isso. A gente vai ter, então, pelo menos 2 vídeos só sobre a Gestalt. E a psicanálise, quando a gente chegar na psicanálise, são 7 páginas só de psicanálise. Isso de introdução à psicanálise, né? Falando dos pontos principais. Então, 7 páginas, pode colocar aí que vai ter uns 2 a 3 vídeos também, tá? É para você saber que o que importa para eles aqui são as ideias maiores, tá? Não são a parte histórica. As teorias que estão em voga, que estão em funcionamento, que são usadas hoje e que estão aí no nosso dia a dia, no dia a dia dos profissionais, tá bom? Então vamos lá. Isso é para você não se preocupar com
talvez se você ache isso um pouco mais raso, né, tão superficial. Então não se preocupa com isso não, tá? Bom, vamos lá, vamos falar sobre o estruturalismo então. Estruturalismo, ele foi aí desenvolvido pelo Wundt. Se você não sabe quem foi o Wundt, quer saber mais sobre ele, sobre a ideia dele, volta nos vídeos, acho que 10, 11, 12, vai estar o nominho dele lá e clica que você vai saber muito mais informações sobre ele. Mas na verdade, quem é o cara que vai tocar para frente essa ideia e inclusive vai nomear de estruturalismo é o teu aluno aí, né? O teu pupilo, o Titchener, né? Ele vai ser o cara que vai colocar o nome, que vai tocar a ideia para frente, tá certo? Bom, é o seguinte, o estruturalismo, ele tem a mesma preocupação do funcionalismo, que é a consciência, tá? Ele vai estudar o mesmo fenômeno, que é o fenômeno da consciência, a consciência em si, tá certo? Só que ele vai estudar de uma forma diferente, certo? Pode ver que até o nome é diferente. Aquele é um funcionamento da consciência. Esse aqui vai focar a estrutura da consciência, tá certo? E aqui ele vai colocar uma coisa seguinte, que a ideia, né, o foco do estruturalismo é estudar, né? Na verdade, como é que eu posso dizer? Usar como base da sua pesquisa, né, o estado elementar da consciência. Então, ele está procurando estudar o estado elementar da consciência. Para ele, o estado elementar, que é aquele estado mais importante, o local mais importante na consciência, é a estrutura do sistema nervoso, tá? Então, por isso que é estruturalismo, porque ele está preocupado com a estrutura da consciência, né? Com uma parte mais física, menos filosofiazinha, menos ideologiazinha, e a parte mais física do estruturalismo. De modo geral, ele é muito parecido com o funcionalismo. A grande diferença, ao olhar de fora, é exatamente essa, que ele vai pegar uma estrutura da questão do sistema nervoso, certo? Enquanto a outra ideia do funcionalismo vai ir por um direcionamento um pouquinho mais diferente. Mas elas são muito parecidas, tá certo? Bom, e isso, como é que ele vai fazer esse teste, né? Construir essa ideia e desenvolver cada vez mais essa ideia? O método do Titchener, que a gente já viu em vídeos anteriores, a gente viu que ele tem um método próprio, né, que ele criou para desenvolver as suas pesquisas, e é o introspeccionismo. Esse introspeccionismo eu já expliquei nos vídeos anteriores, então eu vou me ater somente ao nome. O introspeccionismo, que vai ser então um sistema experimental. O que isso significa? Significa que os resultados que ele vai ter da sua experiência sobre o funcionamento nervoso da consciência, como é que isso acontece, certo? Isso vai se dar como resultados de um processo de laboratorial. Ele vai fazer esses testes em laboratório, né? Lugares preparados com o material daquela época, preparados para conseguir exercer aquelas técnicas que ele aplicava para ter respostas sobre as suas questões da psicologia estruturalista, tá certo? Então elas são resultados aí de um processo feito em laboratório, tá? Bom, esse é o estruturalismo, tá? Com um certo resumo. E aí, por último, uma outra grande abordagem norte-americana é o associacionismo, tá? De associação, de associar. E aí, o pai dessa ideia, né, é o Edward Thorndike, certo? Esses nomes maravilhosos que a gente nunca consegue falar direito. Esse cara é o pai aí da ideia, tá? E aí é o seguinte, essa ideia também, ela é a que se diferencia mais das outras duas, tá certo? Ela vai focar o seguinte, na utilidade do conhecimento. Para que serve aquilo que eu conheço, né? Então, a gente está falando da consciência, do conhecimento que é guardado na consciência e sobre a utilidade dele. Para que serve esse conhecimento, tá? Ele vai se afastar das questões filosóficas, tá certo? Ele não vai entrar em filosofia e ficar com devaneios, não. Ele quer saber para que serve o nosso consciente, de uma questão muito mais prática do que filosófica, tá certo? Tanto é que um dos pontos interessantes e muito abordados é a questão da aprendizagem, da forma que a gente aprende. E ele vai falar que esse processo acontece por uma associação de ideias. E é interessante que ele vai falar que essa associação, ela tem meio que uma ordem. Por exemplo, essa associação acontece de você conhecer as coisas mais simples até as mais complexas. É como se fosse
né, um caminho que se percorre, porque você vai associando informações, vai ampliando o teu leque de conhecimento e chega lá no ápice do teu conhecimento. Isso tudo vai ser feito por associação daquele pouquinho que você conhece, daquele mais simples e daquele menos complexo até o mais complexo, certo? O mais detalhado, o maior e mais cheio de informação. Então ele vai falar que esse processo acontece por uma questão de associação, tá? Isso daí também é interessante porque vai ser algo que vai partilhar da lei do efeito. Ele vai fundamentar uma lei que é a lei do efeito, certo? Essa lei do efeito ela vai ser muito importante para a psicologia comportamentalista, né? Lembra lá do Skinner? A gente vai ver o Skinner logo mais, o teste que ele fez com o ratinho lá na caixa e tal. A gente vai ouvir falar sobre isso. E essa lei do efeito aí, ela tem dois pontos muito importantes, que é a recompensa e o castigo, tá? E isso vai gerar uma associação. Como é que funciona isso, né? Essa lei vai falar o seguinte: se você recompensar alguém por fazer algum ato, essa pessoa vai se motivar a fazer mais vezes aquele ato, porque ela vai associar, tá? A partir do momento que você aplicar um castigo, ela vai parar de fazer aquele ato, porque ela vai se sentir, né, acuada, vai se sentir mal, vai se sentir punida, né? Então, quando você dá um castigo, isso cessa, certo? E a recompensa, ela vai participar de uma associação, assim como o castigo. Mas a recompensa vai participar de uma associação e ele vai dar um exemplo interessante, que é o seguinte: a pessoa vai lá e aperta um botão no rádio e escuta uma boa música. E ela apertando toda hora aquele botão, ela vai saber que ao apertar o botão, ela tem a garantia de escutar uma música e aquilo é bom para ela. Então, se ela ver mais botões em outros aparelhos, ela vai apertar achando primeiro que aquilo é normal, que não é danoso e que vai trazer alguma reação similar à música, tá certo? Então a pessoa vai apertando os botões. Bom, esse é o exemplo que ele deu no livro, tá certo? De associação, só pra gente entender mais ou menos como a gente associa coisas boas, né? Tipo o abraço. Você dá um abraço numa pessoa, você acha que foi interessante, que foi gostoso, que gerou um clima legal, você vai ter a tendência de abraçar outras pessoas como cumprimento também, tá certo? A partir do momento que alguém discordar do abraço, falar mal, falar que não é então interessante, que é muito íntimo, talvez você se sinta acuado e você pare de dar abraço, tá? Então, isso aqui é um outro exemplo sobre isso. Isso é relacionado aos pontos que caracterizam a lei de efeito desse cara. Essa é a lei de efeito, tá? E em cima nós temos a questão da aprendizagem da associação, certo? Bom, galera, isso daqui, esses caras, essas três ideias, de uma forma resumida, são as ideias aí, né? As abordagens que vão dar solidez e vão dar espaço às grandes ideias do século XX, as grandes teorias que nós vamos estudar, tá bom? Próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho, rapidinho delas, porque depois nós vamos entrar diretamente nelas e falar alguns detalhes e vai ser bem mais bacana falar delas, né? Por exemplo, o próximo vídeo vai ser um vídeo rápido, nós vamos falar sobre as principais teorias da psicologia no século XX, tá? Eu vou dar um resuminho, vou falar sobre behaviorismo, Gestalt e psicanálise, e depois a gente já começa aqui, ó, certo? No behaviorismo, e vamos falar aí de muita coisa, muita folha tem aí pra gente falar, ó, bastante coisa, tá certo? Ratinho do Skinner ali, falar sobre comportamento, ação e reação, né, comportamento operante, tudo isso. Aí sim vamos chegar na teoria mais bem elaborada, certo? Bom, é isso aí, galera. Mais um vídeo com pontuações importantes. Não estão tão complexas, mas são importantes para você entender o passo a passo que a psicologia deu até chegar aqui e ser o que ela é hoje, tá? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Se você gostou, ajuda a gente. O pessoal está compartilhando, estão visualizando. Isso é muito legal, muito importante. Motiva, ajuda. Dá para mim fazer mais vídeos. Estou fazendo vídeos e é isso aí. Se inscreve no canal, clica no sininho. Compartilhe o seu vídeo nas redes sociais, principalmente no Facebook, porque ajuda pra caramba, tá? Eu já vi lá nos esquemas do meu canal que a maioria das visualizações vem do YouTube por acesso por outras redes sociais. Então a galera compartilha bastante. Então compartilhe também mais esse vídeo aqui, tá? Isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo e até mais.